Olá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo interesse na placa de desenvolvimento de microcontroladores PK2Lab, que é um projeto desenvolvido em parceria com a eletrônica JL Audio e o site www.schemas.org. Agora a gente vai apresentar para vocês um pouco dos recursos disponíveis na placa PK2Lab. O primeiro recurso que a placa PK2Lab traz é o gravador on-board. Esse gravador ele é fornecido pela Microchip e chama-se PicKit 2. Esse gravador ele pode ser utilizado nas plataformas Windows, Mac e Linux. Esse gravador ele tem uma característica interessante que, como ele é desenvolvido e suportado pela Microchip, que é a fabricante dos microcontroladores PIC, constantemente a Microchip libera atualizações para novos modelos de microcontroladores. Na placa PK2Lab temos um conector conhecido como ICSP, In-Circuit Serial Programmer. Através do ICSP é possível efetuar a gravação de qualquer microcontrolador da linha 10, 12, 16, 18, 24F e alguns microcontroladores da linha 32F, inclusive a linha de DSPICs da Microchip. Como funciona o sistema de gravação da PK2Lab? O gravador embutido nela, como já comentado, é um gravador PicKit 2 que trabalha de forma totalmente independente, apesar de estar colocado na mesma placa. Porém, a gente tem uma chave de programa. Essa chave, quando conectada, liga eletricamente os pinos de gravação do microcontrolador que está no socket de programação aos pinos do conector ICSP, fazendo com que o processo de gravação seja rápido e eficiente. Quando não se está fazendo a programação do microcontrolador na placa, essa chave deve permanecer desacionada. Um outro ponto interessante da placa PK2Lab é no que diz respeito à alimentação. Ela pode ser alimentada de duas maneiras. A primeira é pela própria alimentação USB do gravador. Ou seja, a porta de USB do computador ela fornece, em média, 500 mA para o dispositivo USB. Esses 500 mA são suficientes para alimentar o gravador e muitos dos periféricos on-board na placa. Quando o uso de corrente é excessivo, ou seja, quando você precisa conectar um periférico que consome muita corrente, se faz necessário o uso de uma fonte externa, através desse conector aqui. Na placa PK2Lab, a gente tem um circuito com um circuito integrado regulador tensão 7805, LM7805, que fornece 1 A de corrente totalmente estabilizada para o circuito e seus periféricos. Essa seleção é feita através desse jumper, que tem a posição USB e P4. Na posição USB, a placa é alimentada, tanto o microcontrolador quanto periféricos, pelo próprio alimentação USB do gravador. Quando estiver conectada o jumper na posição P4, quem alimenta a placa e os periféricos é o jack P4. Ok. A parte de IHM, de interface homem-máquina, ela foi implementada na placa de diversas formas. A primeira e mais comum, utilizada hoje em dia, é através do display LCD. A placa acompanha o display LCD 16:2 do tipo alfanumérico. Com ele é possível efetuar vários projetos que contêm um menu e mostrem variáveis de vários tamanhos, vários tipos. Esse display ele tem uma característica de vir com um conector de engate rápido. Ou seja, você pode estar tirando esse display que vem com a placa e estar adaptando um outro display de 20x4 ou de dimensões maiores, que seguem o mesmo padrão de pinagem do display de 16:2. A placa também nos traz 3 displays de 7 segmentos. Eles estão multiplexados, ou seja, os segmentos estão ligados ao porte B do microcontrolador e seus catodos de controle estão interligados ao porte A em 3 pinos.
Através desse display a gente pode desenvolver projetos como voltímetros, amperímetros, contadores e uma série de outros projetos que utilizam essa tecnologia. A placa também tem suporte a 8 LEDs conectados aos portes C e D. Quando utilizado o microcontrolador PIC18F4550, que tem o bloco de USB, esse microcontrolador não dispõe dos pinos RC3, RC4 e RC5. Portanto, esses LEDs estão inoperantes quando utilizado o microcontrolador PIC18F4550. Esses LEDs estão conectados diretamente aos pinos do microcontrolador através de um resistor de 330 ohms, que limita a corrente deles a 15 mA. Para dispositivo de entrada, a placa possui 8 chaves conectadas ao porte D, com a vantagem de poder ser configurado o nível de sinal que a chave manda. Através desse jumper você pode configurar nível alto ou nível baixo. Para cada chave também temos um sistema de pull-up ou pull-down, que vai deixar um nível alto ou baixo na chave enquanto ela não é pressionada, garantindo que o micro não vai ter oscilações do pino e não vai ter acionamentos falsos. Nesse jumper configuramos como pull-up ou pull-down. E nesses pinos da chave DIP configuramos individualmente quais os pinos que serão ligados ou desligados à função de pull-up ou pull-down. Juntamente com a chave Enable da placa abaixo, onde você faz o controle pull-up e pull-down, temos duas microchaves aqui responsáveis pelo acionamento dos LEDs do barramento, no porte C e no porte D. Isso é importante porque muitas vezes vamos utilizar o pino e não podemos ter nenhuma carga consumindo, drenando corrente desse pino. Isso interfere no nosso sistema. É o caso da USB. Portanto, quando vamos utilizar o USB, temos que deixar a chave LED C desabilitada. Ok. Outra entrada que temos na placa seriam as entradas analógicas, a N0 e a N1. Essas entradas analógicas estão conectadas diretamente aos pinos do PIC através de duas chaves de controle nesta chave Enable. Outras entradas e saídas podem ser acessadas através dos pinos de expansão. Aqui temos o porte A, porte B, porte C e porte D. Todos os pinos de expansão possuem ainda dois pinos extras que seriam VCC e GND. Outra característica da placa é que ela possui soquete ZIF, que é o Zero Insert Force, ou seja, é um soquete para troca rápida de microcontrolador, que não danifica os pinos do dispositivo que será conectado. Se você tiver que trocar várias vezes de microcontrolador, isso mantém os pinos intactos, sem defeitos e quebras por estresse mecânico. Outra parte de saída interessante da placa é o driver de 1 A, 50 volts. Temos conectado nessa parte da placa um driver que pode chavear cargas de até 1 A por pino e 50 volts, como contactoras, motores de passo, motor ICC, lâmpadas. Isso é muito interessante porque ele está ligado ao porte D, que é um porte de comunicação de uso geral, de I/O geral. Outras saídas são os relés, relé 1 e relé 2, conectados ao porte E do microcontrolador. Esses relés podem controlar cargas de até 10 amperes em 220 volts. Temos disponível também um conector para cada relé com um contato normalmente aberto e o seu contato normalmente fechado. Outro ponto forte da placa é a disponibilidade de um RTC, que é um relógio de tempo real. Esse relógio ele está disponível tanto para a família 18F quanto 16F. E tem uma saída de interrupção, pode ser configurada com prescaler interno, que está conectada diretamente ao porte RB0, onde temos a interrupção externa. Esse relógio ele trabalha
com registradores de hora, minuto, segundo, dia, mês e ano, e pode ser usado para muitas automações na placa. Temos ainda uma memória externa 24C04, um driver DRS485 para ser implementado comunicação Modbus, Profibus, DMX512 e uma série de comunicações que utilizam esse tipo de protocolo. Outro ponto forte da placa é um sensor de infravermelho, que pode decodificar protocolos da Philips, como RC5, RC6, Sony, NEC, ou até o próprio protocolo por ser desenvolvido pelo utilizador. Temos ainda 3 chaves de interrupção externa e mais 2 pontos de comunicação, RS232 e o ponto principal da placa, que é a porta USB 2.0. Através desse dispositivo USB 2.0, a gente pode conectar essa placa com supervisórios elaborados em qualquer linguagem no computador através de um cabo USB, tornando nossos projetos muito mais eficientes e rápidos, compatíveis inclusive com os hardwares que temos disponíveis nos PCs e notebooks de hoje em dia. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Grande abraço.